Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estava ouvindo aqui agora o pastor Guilherme falando sobre as questões dessas enfermidades, pandemias, epidemias, tantas ias que existem por aí, mas eu gostaria que todos soubessem que juntos nós estamos em todas as horas, nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas horas de muitos cânticos e também nas horas de muito choro. A igreja, ela cumpre a sua missão. E nós estamos aqui ao seu lado. Se você está feliz, nós somos felizes com você. Se você estiver enfrentando um momento difícil, você pode ter certeza que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja invisível na terra, a igreja espiritual, ela está junto de você para dar forças para vencer mais uma vez. Nós vencemos o ano de 2020. Sei que muitas coisas aconteceram, mas Deus deu graça para aquelas que foram mais atingidas e as menos atingidas. Direto e indiretamente, todos nós somos atingidos, mas juntos, com certeza, nós vamos continuar vencendo, porque em Cristo, com Cristo, e no nome de Cristo, e sob a bênção de Cristo, nós vamos caminhando, acreditando sempre que Deus, Ele tem o melhor para nós. A Ele, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado nessa hora. Eu quero meditar com vocês sobre alguns textos da Palavra de Deus. Sobre o livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 16, Salmo 32, versículos 3 e 4, e Salmo 38, versículos 3, 7, 8 a 10. Os textos dizem assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, pois os vossos pecados serão ouvidos, serão perdoados, e você será alcançado, não só com a bênção, mas também para você ser curado. O texto, na sua íntegra, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5,16. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 3 e 4. Não há parte sã na minha carne, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, os meus gemidos, por efeito do desassossego do meu coração. Bate-me excitado o meu coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está mais comigo. Salmo 38, versículos 3, 7, 8 e 10. Queridos, a Bíblia, ela tem como base, uma base assertiva, com muita garantia, como palavra de Deus. Ela envolve toda a esfera física e toda a esfera divina. Como, por exemplo, Deus Pai, o Criador, foi Ele quem nos criou. Deus Filho Redentor, com o seu sacrifício na cruz, Ele morreu para que de nós fossem tiradas as arestas e as sobras que atrapalhavam o nosso dia a dia. E o Espírito Santo, como santificador, é o que geme com gemidos inexprimíveis, e é o que nos dá o polimento para podermos brilhar e ser um luzeiro em meio a tantas trevas. Esses três personagens em um, é a Trindade maravilhosa. Eles eram, são e sempre serão eternamente. A Bíblia, ela é um laboratório que trabalha com as coisas do céu e também com as coisas da terra. Ela envolve Deus, Criador, envolve Jesus, o Redentor,
envolve o Espírito Santo, o santificador, envolveu os anjos, envolver também os homens. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos e os homens, todos estão envolvidos nesse processo divino. E também trata com o corpo e também com a nossa alma. Envolve o médico humano, envolve o médico divino nos mesmos propósitos: curar, sarar na esfera física e também sarar na esfera espiritual. Para ser mais preciso, eles trabalham em todos os que estiverem doentes, sejam físicos ou sejam na esfera espiritual. O pecado, ele não só contamina o homem de Deus, mas também separa o homem de si mesmo. O homem é um ser em conflito, um campo de guerra, um ser doente, vivendo numa natureza que também está doente desde o Éden, independente da nossa natureza doentia. O nosso corpo é muito importante para o nosso Deus, pois Ele nos criou como seu santuário. Nós humanos fomos criados com exclusividade para sermos santuário, para sermos morada de Deus. E para que esse propósito, meus queridos, seja cumprido, Jesus lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que levou todas as nossas enfermidades. Por isso é necessário nós crermos nesta palavra, nós crermos nesta verdade e tomarmos posse desta bênção, pois ela é nossa, ela é nossa. Se Ele levou as nossas enfermidades lá no seu sacrifício, a bênção da saúde é nossa e nós, pela fé, precisamos tomar posse. E para uma maior informação, falaremos nesta noite sobre enfermidades físicas e enfermidades espirituais. Enfermidades físicas, é interessante notar, meus queridos, a forma específica em que a Bíblia fala desses quadros de pandemias. Em seu sermão, o Senhor Jesus anunciou que a presente era seria marcada por fomes e também por pestes. Lucas 21, versículo 11. Perceba muito bem nesta hora, meu amado, que Jesus Cristo claramente está se referindo às grandes epidemias, às grandes pandemias que castigaram a humanidade, pois ele conecta esses acontecimentos diretamente à fome e à peste que assolou a terra. Uma epidemia ou a pandemia, ela sempre traz fome, ela traz desemprego, ela traz medo, ela traz pavor, ela traz morte, ela abala a estrutura humana em todas as áreas e também a economia de cidades e nações. O nosso mundo está abalado, o nosso país está abalado, as famílias estão abaladas, as pessoas em suas individualidades estão todas abaladas, porque isso daí é resultado da epidemia ou da pandemia que está assolando a nossa terra e assolando as nossas nações. Essas epidemias e pandemias ou enfermidades, queridos, são juízos de Deus, misturado com misericórdia, ira misturado com a graça, paz misturado com a guerra, alegria misturado com a tristeza, fome misturado também com a miséria e etc, etc e etc. Pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença
Epidemias são marcadas pelo crescimento de uma doença acima do esperado. E a palavra doença descreve normalmente a falta de saúde física. Uma doença física é uma condição anormal que afeta negativamente o organismo, a estrutura ou a função de um organismo. As doenças se desenvolvem de maneiras mais ou menos previsíveis. Podemos até prevê-las ou até citá-las mediante o estilo de vida que a pessoa leva. A humanidade sofre muito com as calamidades, mas esta calamidade, elas não são e nunca serão exterminadas, pois é o resultado do enfrentamento do juízo de Deus na terra por causa do pecado. A doença, ela está em toda a parte. Eu quero deixar bem claro a vocês que nos ouvem, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, a doença está em toda parte. A doença, ela está nas grandes capitais, ela está nas grandes e médias cidades, nos vilarejos, em cada lar, ela se apresenta, ela está em países ricos e países pobres, regiões frias e regiões quentes. A enfermidade, a doença, ela está nos idosos, nos jovens, nas crianças, que adoecem e morrem em todo o mundo, todos os dias. Ela também está nos ricos e também está nos pobres, está nos doutores, também está nos analfabéticos, nos médicos e nos pacientes, todos sem distinção de raça, nacionalidade ou cor, se dobra diante deste inimigo. Quero também deixar claro, ser evangélico ou não nos mantém fora do alcance deste vírus maldito, que se chama doença. Não há barreiras nas estradas ou nas proximidades de cidades, estados ou países que possam mantê-las do outro lado. A doença está em todo lugar, inclusive nas igrejas e também nos altares. Não há trancas que possam impedi-las de entrar e agir. Elas estão em todo lugar. E nós sabemos que a ciência pode minimizar, mas eliminá-la é impossível. E não há um diagnóstico na Terra que possa eliminar a morte física, pois a Bíblia garante que todos vamos morrer fisicamente, e só existe uma possibilidade. Eu estou dizendo uma possibilidade de nós não morrermos fisicamente se nós subirmos no arrebatamento. Então aí nós estaremos livres da morte física. E eu quero trazer à memória de todos que estão nos ouvindo a parábola do rico e Lázaro. Ela define muito bem o que é enfermidade física. Ora, havia um homem rico, muito rico, um homem riquíssimo, e ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da casa daquele homem rico, e Lázaro desejava alimentar-se todos os dias com as migalhas que caíam da mesa daquele rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E o rico no Hades, que é parcialmente o inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua,
porque eu estou atormentado nessa chama. Lucas 16, 19 a 24. O Lázaro dessa parábola, ele possuía a enfermidade física, e não era a enfermidade espiritual não, ela era enfermidade física, e ele foi para o céu ou ele foi para o paraíso. As suas chagas, a sua enfermidade, a sua doença, a sua epidemia não o impediu de ser salvo e de ir para o paraíso, pois elas eram enfermidades físicas e não espiritual. Temos Lázaro, irmão de Marta e Maria, era também uma enfermidade física e não enfermidade espiritual, pois o mesmo Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E para confirmar, dentre muitas enfermidades físicas, nós vemos um dos acontecimentos que marcaram a história na porta do templo chamado Formosa. Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com muita segurança, Pedro e João com muita segurança, eles fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: meu amigo, eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e ele, saltando, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, glorificando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. João capítulo 9, versículos de 1 a 2. Está mais do que provado, meus amados, que a enfermidade física, ela não pode ser barreira para você não entrar no céu, e muito menos impedi-lo de receber as bênçãos de Deus, deixando bem claro que, se não vigiarmos, Satanás a usa para adoecer-nos espiritualmente. Quero repetir aqui: está mais do que provado que a enfermidade física não é barreira para você não entrar no céu, e muito menos impedi-lo de receber as bênçãos de Deus. Deixo mais uma vez bem claro que, se não vigiarmos, Satanás a usa para adoecer-nos espiritualmente. Mas agora eu quero deixar também uma reflexão sobre as enfermidades espirituais. Toda enfermidade que não tem comprovação médica podem ser. Eu, pastor Márcio, não estou dizendo que seja. Preste bastante atenção. Toda enfermidade que não tem comprovação médica podem ser. Não estou afirmando que seja enfermidades espirituais causadas por demônios. Para que uma doença
seja tratada. É preciso descobrir, por meios de exames, o que a causou. Uma vez diagnosticado o problema, aplicam-se os medicamentos necessários para o restabelecimento da saúde espiritual. Nossa vida espiritual passa por esse mesmo processo. Muitas vezes a nossa alma está contaminada por doenças espirituais que nos minam a saúde física. A doença espiritual, ela procede de Satanás, e nós sabemos que não vem nada de bom da parte dele para nós. Nós, como cristãos, não precisamos sofrer reveses na saúde, não precisamos ser cativos da pobreza ou das enfermidades impostas por Satanás, de maneira alguma, porque os crentes adoecem, falta de fé, por desconhecerem seus direitos, por não pedir ajuda ou por pecado não confessado. A Bíblia, como um manual de medicina espiritual preventiva, nos ensina que, se vigiarmos, com certeza sempre seremos tentados e doentes, porém jamais seremos vencidos. A enfermidade física, ela mata o corpo, que é temporal, é limitado em alguns anos, mas a enfermidade espiritual, ela mata a alma, que é exatamente a morte eterna. Portanto, você, meu amado, nós como igreja, devemos resistir ao pecado, pois ele é o ingrediente que o deixa enfermo espiritualmente. O pecado é o ingrediente comprovado que te adoece espiritualmente. E Cristo morreu pelas suas enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, como também morreu pelos seus pecados. Devemos ficar livres de ambos. Se você tem fé suficiente, você pode ser curado da enfermidade física e também das enfermidades espirituais, pois o que você confessa é o que você possui. Aquilo que você confessa é porque você está dando uma palavra de garantia que você tem. Então, se você confessa a enfermidade, você está dizendo: eu sou doente. Mas se você confessar que você é saudável, você está registrando no mundo físico e no mundo espiritual que você é exatamente uma pessoa saudável. Confesse a sua cura e ficará curado. O poder da confissão traz muitos efeitos para aqueles que acreditam nela. Toda adversidade vem de Satanás. Então a doença é também de Satanás e deve ser repreendida em nome de Jesus Cristo. Como Cristo e os apóstolos curaram nos seus dias, nós, os cristãos, podemos curar hoje e sermos igualmente curados, pois Ele nos deu este poder de impormos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Queridos, há muitas declarações de enfermidades espirituais e físicas curadas que nunca aconteceram. Enfermidades físicas, enfermidades espirituais, confessam que foram curados, mas nunca experimentaram a cura, pois Deus, Ele nos deu o poder de impormos as nossas mãos. E o diabo, que é o protagonista de todas as enfermidades, ele coloca sobre os holofotes enfermidades curadas quando isto não aconteceu ou nunca vieram a acontecer. As curas miraculosas eram caracterizadas por marcas distintas: curas imediatas, curas realizadas via de regra em público. Eram enfermidades, eram curas que incluíam doenças incuráveis pela medicina da época. Por exemplo, a lepra, a cegueira, a surdez,
a paralisia. Eram curas imediatas, verdadeiras, que aconteciam. E o povo via esses milagres. Eram curas completas, eram curas irreversíveis, eram curas inegáveis, até mesmo por aqueles que não criam. E como somos salvos por meio da cruz, devemos também ser curados pelo meio da cruz. E a enfermidade, que é obra de Satanás, devemos rejeitá-la como rejeitamos o pecado, como rejeitamos a miséria. E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. O texto diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado que envolve a enfermidade espiritual, também seriam perdoados. Por exemplo, o rei Saul, ele tinha uma enfermidade espiritual. De vez em quando ele ficava possesso. Mas quando Davi se levantava, adorando a Deus, aquele homem era liberto. Só que ele não fechava as portas. Então aquela enfermidade espiritual ia e voltava. Mas quando nós mandamos a enfermidade espiritual embora e a substituímos por uma saúde espiritual em nome de Jesus, a pessoa fica blindada contra este vírus maldito. E com mais clareza, confirmo, dentre outras, uma enfermidade espiritual no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 12 a 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e ela andava curvada, e não podia de maneira alguma, ou de modo algum, endireitar-se. Queridos, é a Bíblia que está dizendo: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade ataca exatamente não só a área espiritual, como também ela começa a minar a área física. E vendo Jesus, chamou assim e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e ela começou a glorificar a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha sua prisioneira? Essa mulher estava cativa, estava aprisionada por uma enfermidade espiritual, aprisionada por 18 anos, por uma enfermidade espiritual, que estava arrebentando com o seu físico. Mas quando Jesus chega, ele manda embora, e a pessoa é curada, porque ele é o médico dos médicos, ele é o médico divino, não só da terra, mas também do céu. E ele está à nossa disposição em todos os momentos, não é só nesse momento de pandemia, não. É em todas as horas, em todos os momentos, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as estações, ele se faz presente para dar saúde àqueles que precisam. E em terceiro e último lugar,
Quais são as enfermidades espirituais? Ah, mas tem nome? Tem. As bases das enfermidades espirituais têm nome. E a base é pecado. Pecado. Diante de tal realidade, nós precisamos diagnosticar quais doenças espirituais estão deixando a nossa alma enferma. Qual é a doença espiritual que está enfermando a sua alma? Está arrebentando com a sua vida espiritual? Qual é? Contudo, precisamos saber, para que o medicamento correto faça o efeito desejado. Nós precisamos nomear essas doenças. As doenças espirituais apresentadas como capitais são 7. Creio que as demais são ramificações. Exemplo: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. São 7 pecados capitais. E nós colocamos como bases de enfermidades espirituais. Gula é a doença espiritual do desejo insaciável. Sempre é preciso consumir mais e mais para a satisfação própria. Para que haja cura, é preciso ter autocontrole e dizer não ao excesso. A avareza é o apego ao dinheiro e aos bens materiais. Essa doença escraviza e aprisiona as pessoas. Luxúria é deixar-se dominar pelas paixões. Essa doença deixa a pessoa presa aos desejos carnais. Esses desejos se agravam com o tempo, caso não seja cuidado. A ira é o sentimento de raiva, de ódio, de rancor. É uma doença complexa, pois calmamente ela vai modelando a pessoa naquilo que ela sente. Inveja é a cobiça por aquilo que não é seu. Muitos passam pela vida desejando aquilo que não é seu e se esquecem de cuidar da própria vida. Essa doença afasta a pessoa da realidade de sua própria vida e a torna prisioneira do que o outro possui. E a preguiça é a doença do desleixo, a falta de vontade, da aversão ao trabalho e, por último, a soberba. Essa doença, ou dessa doença, surge o orgulho excessivo, a vaidade, a arrogância. Muitos vivem se achando melhores que as outras pessoas. Vemos ou veremos agora o sonho e a interpretação de Daniel na vida do rei Nabucodonosor. Este sonho, rei Nabucodonosor, ele está narrando. Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, Daniel, pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo. Então o rei Nabucodonosor começou a contar o seu sonho para Daniel, para Beltesazar, e ele disse: Beltesazar, não te espante com o sonho e nem com a interpretação. Respondeu Beltesazar dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. E Daniel diz ao rei: a árvore que tu viste, ó rei, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante,
e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Então, rei Nabucodonosor, este sonho, na realidade, é o Senhor. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Enquanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e serás molhado do orvalho do céu, e a sua porção será como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Nós estamos falando de 7 pecados capitais, mas nós estamos falando também de 7 tempos na vida de Nabucodonosor. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. E Daniel diz: meu rei, o Senhor será tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer a erva com os bois, como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Quando Daniel fala desses 7 tempos, lembro-me dos 7 pecados capitais, que a meu ver representa cada tempo um pecado. Nabucodonosor estava envolvido nas bases desses pecados capitais, e Deus colocou como um animal a comer grama lá juntamente com os outros animais. A cura das doenças espirituais é um processo de mudança interior. Nabucodonosor precisou perder o reino, perder tudo, ir lá para o meio dos animais, enfrentar o orvalho do céu, viver como um dos sais, para que ele pudesse ter uma cura interior. Ele estava doente espiritualmente, ele se achava Deus na terra. Então Deus tratou dele. A cura das doenças espirituais é um processo de mudança interior que acontece com a ajuda do Espírito Santo, o médico das nossas almas, médico dos médicos, especialista por excelência. É a nossa única esperança nesse momento de desesperança, e que Deus possa abençoar-nos poderosamente, e que o Espírito Santo venha ensiná-lo, a mostrá-lo, a fazer de você uma pessoa perceptível, para poder perceber quando é uma enfermidade física e quando é uma enfermidade espiritual. Eu sei que o mundo está doente fisicamente, mas o mundo está doente espiritualmente, o mundo está doente emocionalmente, o mundo está contaminado sentimentalmente, o mundo está contaminado, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, que purifica-nos de todo pecado, quando sai o pecado, a enfermidade espiritual vai embora, e Deus cura também aqueles que estão doentes fisicamente. E você que está doente, é hora de fazer uma avaliação. Essa enfermidade que me assola, ela é enfermidade física ou ela é espiritual? Ou é enfermidade física misturada com enfermidade espiritual por causa do pecado? É momento do Brasil parar. É momento do mundo parar com essa correria, parar com essas defamações, parar de falar mal de presidente, de governos, de prefeitos, de autoridades. É hora de nós orarmos por esses homens,
É hora, porque nós orarmos para eles é sinal de que nós somos curados espiritualmente. Talvez você esteja doente fisicamente, mas você está orando pelo seu governo, orando pelas suas autoridades, orando pelo povo da igreja. Nós temos a cura nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso coração, que a Bíblia ela é um laboratório preventivo para nós detectarmos que doença nós temos. Qual é a doença que o pastor Márcio enfrenta? É física ou é espiritual? Então o Espírito Santo ele vai me ensinar, ele vai me mostrar, ele vai me esclarecer, para que eu possa ter o diagnóstico certo. Se eu estou doente espiritualmente, não adianta tomar comprimido, porque o comprimido não cura a doença espiritual. Mas se for doença espiritual, da mesma maneira, só Jesus pode curar. Só Jesus pode dar saúde. Saúde física, saúde espiritual. E essas doenças, elas, como base, elas têm nome. Sabendo o nome, sabe quais são e sabe também o diagnóstico para este tratamento. Coloque a sua mão sobre o seu coração, ou estenda as suas mãos para os seus familiares, ou em direção de alguém que precisa de uma bênção nesta hora. E eu quero orar por você, acreditando e usufruindo daquele poder e autoridade que Jesus nos deu. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes e toda força maligna, e impor as mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados. Então, nesta hora, é a hora do milagre. A sua hora chegou, e eu sei que você vai testemunhar esse momento, porque o anjo do Senhor, aquele que ministra a saúde, aquele que ministra a cura, eles já se moveram no céu, e eles já foram enviados diretamente à sua casa, aonde você está, lá no UTI, lá internado no hospital, lá na sua casa, onde quer que você esteja, o anjo do Senhor, ele está chegando aí agora. Acredite nisso, acredite na presença, e acredite e sinta o toque das mãos do nosso mestre no seu corpo, na sua enfermidade, e você vai levantar desse leito em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus, o meio Nazareno, Filho do Deus vivo, é que nós estamos clamando nessa hora pelo mundo, pela terra, pelas nações, pelo povo do nosso Brasil, pelo povo dos nossos estados, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa igreja ou das igrejas sobre a face da terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, se for enfermidades físicas, coloca a tua mão, restaura essas pessoas que estão doentes fisicamente, Senhor, e restaura aquelas que espiritualmente estão contaminadas pelo vírus do pecado. Em nome de Jesus Cristo, Satanás pegue todo e qualquer tipo de enfermidade, todo e qualquer tipo de mal, e saia desta casa, saia desta família, saia desse bairro, saia desta cidade, saia do nosso estado, saia do nosso país, saia do mundo, saia em nome de Jesus Cristo. E nós estamos pedindo: Deus, blinda o nosso povo com o sangue de Jesus Cristo. Fecha todas as portas, meu Senhor, para que o teu povo, que se chama pelo teu nome, alcançar a bênção, a cura e a libertação nesta hora. É em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba o toque do Mestre, em nome de Jesus. E eu quero profetizar: está curado em nome de Jesus. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, e continuamos aí firmes nessa campanha, nessa corrente de oração em favor do nosso país e do nosso mundo. Juntos nós somos mais fortes, e juntos nós alcançaremos a bênção e a graça do Senhor sobre nós. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.